A carreira de Rodrigo Leão é singular e riquíssima, estando ligado a alguns dos mais importantes momentos da cena musical portuguesa pós-1980. Rodrigo vê-a quase como um filme ou um livro com diversos capítulos, mas sempre com ligação entre eles. Sempre atmosférico e encantador, mas também cristalino nas suas paisagens sonoras, o músico falou à Camões TV do álbum O Método, criado essencialmente como piano acústico, e ainda do álbum que vai estrear, A Estranha Beleza da Vida, composto durante a pandemia de Covid-19 na bela região do Alentejo. Este novo disco marca também o regresso do artista aos palcos. E hoje o nosso convidado da Camões TV dispensa qualquer apresentação, já com quase 30 anos de carreira. Falamos do Rodrigo Leão. Rodrigo, obrigado uma vez mais por estar aqui connosco na nossa Camões TV. Obrigado, privilégio gigante estar de novo a falar com um dos melhores artistas contemporâneos internacionais e nacional, claro. Obrigado uma vez mais por estar aqui connosco para a nossa comunidade portuguesa. No decorrer da pandemia lançou praticamente 2 discos. Sim, é verdade. Bom, a verdade é que o nosso trabalho, o Método, um disco que talvez tenha sido o disco que demorou mais tempo a ser preparado, ao contrário de muitos outros que são feitos às vezes em 6 meses, 1 ano, este terá demorado entre 2 a 3 anos, chama-se O Método e saiu uma semana antes da pandemia começar, portanto, a verdade é que tínhamos quase 30 concertos marcados para o ano concertos, não é? De 2000 e tivemos de cancelar grande parte deles. Portanto, foi uma situação, claro, muito complicada para todos, para toda a gente, não só para os músicos, não é? Mas é evidente que isso deixou-me um pouco triste com um trabalho que demorou tanto tempo a ser preparado e de repente ver tudo praticamente cancelado. E a verdade é que nos primeiros 2 meses de confinamento eu tive a sorte de poder estar confinado com a família no meio do Alentejo, no meio do campo da natureza. É quase uma coisa rara para vocês artistas, não é? Estar assim tanto tempo. Claro, e sobretudo termos tanto tempo disponível para tocar, mas a verdade é que não havia assim grande entusiasmo nos primeiros 2 meses para fazer música. Os momentos em que eu tentava encontrar ideias novas, não saía nada, e penso que foram precisos talvez 2 meses até que eu comecei a fazer uns pequenos filmes com o meu telemóvel, com o iPhone, filmes das árvores, do céu, das nuvens, e chegava a casa e tentava fazer uma espécie de banda sonora para esses filmes. E foi assim que nasceu o primeiro trabalho, quando estava confinado, que se chama precisamente Avis 2020, porque a nossa casa é muito perto da Avis. E foi um disco, um EP, ou seja, são 7 ou 8 ideias relativamente curtas, mas eu achei que valia a pena deixar registado esses momentos, especialmente por tudo o que estávamos a viver, e é sobretudo um disco gravado no quarto onde eu trabalho, no Alentejo, portanto com sintetizadores, com um baixo ou uma guitarra que eu tenho por ali, mas foi o teu laboratório sonoro. Exatamente, e acabou por ser um disco feito com praticamente só comigo a tocar, e depois com a ajuda do João Eleutério e do Pedro Oliveira, que habitualmente me ajudam a produzir os discos e ajudam a encontrar os arranjos que depois desses arranjos e desse isolamento no teu laboratório e com a edição desses 2 registros, chegou A Estranha Beleza da Vida, que tu disseste recentemente que, assumidamente, um álbum de esperança. Sim, sem dúvida. E a revolta total É um bocadinho, porque quando, ao fim de 6 meses de confinamento, nós regressamos a Lisboa, até porque os nossos filhos têm a escola, os estudos, e a verdade é que, apesar de continuarmos confinados em Lisboa, eu comecei a sentir um desconfinamento quase espontâneo, muito intuitivo, dentro de mim. E isso aí creio que me ajudou a encontrar ideias novas que eu não sabia que resultado é que iriam ter, mas a verdade é que acabou por, entre outubro e dezembro, janeiro, acabei por compor
uma série de músicas que fazem parte deste álbum que sai dia 15 de outubro, que se chama A Estranha Beleza da Vida. E tem músicas muito mais, talvez alegres, mais esperançosas. É um bocadinho o contrário do quer o Aviso 2020, quer o Método, quer discos mais... Mas ainda existe o encontro do pop e do clássico aqui, não é? Eu acho que existe sempre existe nos meus sempre, discos. Uma das tuas marcas principais é essa. Existe porque a verdade é que eu tenho influências muito diferentes, que vão desde a música clássica, a música pop britânica, a música popular, a world music, a música brasileira e tenho tido a sorte de poder, ao longo destes anos todos, trabalhar com músicos de áreas musicais muito diferentes, que vão do tango ao pop britânico e isso, este disco houve, penso eu, outra vez um regresso a alguma espontaneidade, ou seja, foi um disco que eu, ao contrário do Método, que foi muito elaborado e mais pensado, mais conceptual, eu não gosto e até de mais analógico, talvez. Mais analógico, exatamente. Este foi um disco em que as músicas foram surgindo, fomos fazendo alguns convites a Michelle Gurevich, por exemplo, uma canadiana cantora que eu gosto muito e que tivemos a oportunidade de trabalhar, aliás foi o primeiro single que saiu, que se chama Friend of a Friend. O Kurt Wagner, o cantor americano de Nashville do grupo Lamb Shop. Já não ouvi falar há muito tempo dessa banda. Pois, e é um grupo dos anos 90, muito interessante. Uma cantora espanhola, Martírio, a Surma, que é portuguesa, e o Suso Saiz, um músico espanhol da área da música eletrónica, mais quase Brian Eno, que também colabora neste disco. Depois tivemos arranjos do Carlos Tony Gomes, como habitualmente se faz para arranjos de cordas, tivemos o Pedro Moreira para alguns arranjos de sopros. Há algumas músicas que remetem quase para os anos 50, portanto, quase uma... Cabaré, aí. Exatamente, e é quase uma tentativa de fugir a esta realidade que estávamos a viver e transportar-nos para outra época, de 70 anos atrás. Mas, e foi um disco que surgiu mais depressa do que eu esperava, surgiu naturalmente e ficámos contentes com o resultado. E o videoclipe foi feito à distância, não é? Exatamente, o primeiro videoclipe do Friend of a Friend foi feito por uma realizadora dinamarquesa, que vive em Copenhaga, e que no fundo teve esta ideia de filmar algumas situações comigo em Lisboa e com a Michelle Gurevich em Copenhaga. Portanto, há este distanciamento